sequência de mais do plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e seus magistrados. Boa tarde a todas e todos. Vamos dar início havendo Foco quórum, no declaro vice-presidente do aberta a Tribunal Regional 91ª Eleitoral do sessão Amapá, judiciária desembargador ordinária do Carmo Tribunal Antônio, Regional Eleitoral do Amapá, desembargador Carlos sendo Torque, ele é realizado em branco, de modo cabelos castanhos híbrido, escuros, se curtos, metendo a usa óculos de apreciação armação de todos escura e a traje ata toga da preta. Na tela, no 90ª canto direito sessão. superior, o logo do TRAP, no canto Não inferior, havendo janela de óbitos, livros com declaro intérprete. aprovada. Chama a julgamento. Inicialmente, os que são retirados de pauta, o número 3 da pauta, o número 4, o número 3 trata-se do agravo regimental no habeas corpus, número 0606206-35/2024, relatoria do juiz Anselmo Gonçalves, sendo um agravante Breno Lima de Almeida, e também o recurso eleitoral na representação número Na barra inferior, 18 e 1, 17 de 10 de 2024, 91ª Sessão Judiciária Ordinária. de relatoria do juiz Normande Souza, aqui recorrente, unidos por Laranjal. Vamos submeter a julgamento a continuação do julgamento ou agravo regimental no recurso criminal eleitoral número 0600-202-56/2022, origem Macapá, relator juiz Gibaldo Valente, agravante Júlio César Silva Nascimento, agravado Ministério Público Eleitoral. É uma continuação de julgamento. Ela iniciou em 15 de outubro de 2024, em que o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do agravo, e no mérito, após o voto do relator, juiz Givaldo Valente, negando-lhe provimento, acompanhado que o foi pelo juiz Anselmo Gonçalves, em antecipação de voto, eu pedi vista e a doutora Tina e o doutor Normandes aguardaram. Trata-se aqui, já no meu voto de vista, daquela situação em que o recorrente demonstra a intenção de recorrer e, arguindo a aplicação do artigo 600 do Código de Processo Penal, dispõe que apresentará razões do recurso depois. Essa era a discussão de mérito. Analisando o processo, verifiquei, na minha interpretação, que nem era tanto o caso de aplicação do 600, porque o recurso era, apesar de apresentada Permanece o a foco no intenção de desembargador recorrer, as Carlos Torque, razões, na as barra de razões rolagem a inferior, serem primeira pauta de apresentadas foram julgamento. 3 meses Agravo depois. regimental no recurso Aí, criminal eleitoral, talvez nem número fosse do o caso processo de aplicação do 600, mas, como o relator muito bem 0600-202-36.2022. tratou, não Origem cabe, Macapá ainda barra que o P, fosse no relator prazo, não juiz caberia a Givaldo aplicação do Valente, vista 600 juiz por Carlos Torque. interpretação do 237 do Tribunal Superior Eleitoral, pelo que nada a acrescentar em seu muito bem lançado voto, e eu, então, acompanho o relator negando-lhe provimento a este agravo regimental do agravante Júlio César. Como vota a juíza Tina Souza. Com o relator, presidente. E o juiz Normande Souza. Excelência, eu também vou seguir a relatoria. E eu, então, proclamo o resultado. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso e, no mérito, também por unanimidade, negou-lhe provimento nos termos dos votos proferidos pelo relator. Chama a julgamento o habeas corpus número. Pergunta se o doutor juiz Carmo Antônio já está em sala, se ainda não conseguiu. Não, senhor presidente. Não, então vou Permanece o foco no prosseguir desembargador Carlos Torque. neste habeas corpus número 0600-216-79/2024, 603000, origem de Macapá, relator juiz Normande Souza, o paciente é o Anderson Luiz dos Santos Trindade e também Andrei de Menezes Faria Lopes, a pedido de sustentação oral pela doutora Elisângela, que logo após o relatório facultaremos para ela fazer uso da sustentação oral. Então, para o relatório com o doutor juiz Normandes Souza. Doutor Normandes.
Pois bem, Excelência, os pacientes Anderson Luiz dos Santos Trindade No juiz e Normando Andrei Souza. de Menezes Ele é negro de Faria pele clara, Lopes tem cabelos castanhos Dias escuros, presos Lopes para trás, foram os óculos presos de em armação flagrante escura, no traje dia toga 6 preta. de outubro de 2024, acusados de transportarem eleitores de forma irregular, em violação à legislação eleitoral. Eles foram apresentados em audiência de custódia Na no mesmo barragem dia, inferior, segundo a pauta de presidida pelo julgamento, juízo habeas eleitoral corpus da número do segunda processo zona de Macapá, que homologou a prisão em flagrante. 06000021/2024. Os elementos Macapá, apresentados pela relator juiz autoridade Normando policial Souza. incluíam uma lista com nomes de eleitores transportados, material de propaganda do candidato professor Valnei e dinheiro em espécie, R$ 600. Durante a audiência de custódia, o juiz concedeu a liberdade provisória aos acusados, mas condicionada ao pagamento de fiança de 15 salários mínimos para cada um, além da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, como recolhimento domiciliar noturno e proibição de frequentar em bares e boates. Os impetrantes alegaram, o impetrante, que foi o advogado, né, alegou que os pacientes não possuem condições financeiras para arcar com o valor da fiança arbitrada em 15 salários mínimos cada um, ressaltando que ambos são servidores públicos e, portanto, enfrentam dificuldades para cumprir essa exigência. Solicitou, com base nos artigos 325 e 350 do Código de Processo Penal, que as fianças fossem dispensadas, uma vez que os pacientes são juridicamente pobres. Com fundamento no artigo 350, afirmou que, nos casos de hipossuficiência econômica, a liberdade provisória deve ser concedida sem fiança. Ressaltou que a imposição de uma fiança de alto valor, em desacordo com as condições financeiras dos pacientes, inviabiliza suas libertações, o que contraria o princípio constitucional da presunção de inocência. Reforçou que a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão já é suficiente para garantir a ordem pública e o andamento regular do processo. As medidas já impostas, como recolhimento domiciliar noturno, proibição de frequentar bares, boates e a obrigatoriedade de comparecimento em juízo, são proporcionais e adequadas ao caso, tornando desnecessária a exigência de fiança. Asseverou ainda que as prisões, sendo uma medida extrema, deve ser aplicada apenas em casos de necessidade comprovada e que a imposição de uma fiança desproporcional sem consideração pela condição financeira dos acusados seria uma afronta ao princípio da proporcionalidade. Além disso, citou jurisprudência que afirma que a prisão processual deve ser evitada sempre que possível, em favor das medidas menos gravosas, como preconiza a Lei 12.403 de 2011. Finalizou citando decisões de tribunais estaduais que reconhecem a hipossuficiência econômica como razão válida para a dispensa da fiança e concessão de liberdade provisória sem a caução financeira. Por tais motivos, pediu a concessão de liminar com imediata dispensa do pagamento e a manutenção da liberdade provisória dos pacientes. E, alternativamente, caso não seja acolhida a dispensa total, que o valor seja reduzido para valores compatíveis com os ganhos dos pacientes, levando em conta que ambos são servidores públicos. No mérito, requereu que o pedido seja julgado procedente, confirmando a concessão da liberdade sem fiança, ou, se for o caso, com fiança reduzida. A liminar foi concedida, tendo como fundamento que o fator principal para a prisão, corrupção de eleitores, não mais subsistia em razão da realização do pleito eleitoral de 2024, sendo também reduzidas as fianças para o patamar equivalente a um salário mínimo para cada um dos pacientes, considerado que foi a anexação de contra-cheques, mostrando os poucos ganhos de ambos. Eu vi os contra-cheques, são de professores de matemática e ganham pouco mais que um salário mínimo. Os pacientes pagaram as fianças e foram liberados. Dispensada a oitiva da autoridade coatora, pois os autos já se mostravam suficientemente instruídos. O Ministério Público apareceu seu parecer. Não, aqui, esse é aquele caso, Excelência, que a gente retirou de pauta. O parecer veio depois que pugnou pela modificação e veio esse parecer. Nesse parecer, corroborou a liminar antes concedida, por entender razoável e em acordo com a capacidade financeira dos réus. É o relatório, Excelência.
Foco no desembargador Obrigado, Carlos doutor Torque. Normandes. Eu passo a palavra à doutora Elisângela para fazer a sua sustentação oral em favor do paciente pelo tempo regimental. Doutora Elisângela. Doutora, a senhora está com o áudio desativado. A doutora Elisângela, depois o MP. Primeiro é a doutora Elisângela, aqui o MP. Isso, pois não, doutora Elisângela, é que o MP aqui funciona como fiscal da lei, é um HC. Vamos lá, então, doutora. Vamos lá. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente, senhor relator, Em ambiente excelentíssimos virtual, foco magistrados na e advogada. magistradas e advogados Elisângela. presentes. Ela é branca, de cabelos castanhos escuros, lisos, Tem o longos, objetivo de demonstrar óculos de a armação necessidade de clara e confirmação traja da blusa decisão de proferida em alcinha liminar vermelha. no que diz respeito à redução do valor de fiança arbitrado. No caso concreto, temos a seguinte situação fática, que merece destaque. Os pacientes são pessoas simples, pobres, na acepção jurídica do termo, como já falado, trabalham diariamente para garantir seu sustento e de seus familiares, que não esbanjam e nem possuem outras rendas, além dos seus salários de professores. O relator proferia liminar posicionou-se em consonância à jurisprudência dos tribunais e dentro dos limites estabelecidos por lei, agir de forma razoável e proporcional aos ganhos dos pacientes. Reduziu a fiança de 15 salários mínimos para o equivalente a um salário mínimo. Com base nas condições pessoais e econômicas dos pacientes, que se torna eficaz, levando em consideração as suas situações econômicas, razão pela qual se requer a confirmação da decisão que conferiu a fiança em um salário mínimo. No mais, não são residentes ou portadores de maus antecedentes. É a manifestação, excelência. Obrigado, doutora Elisângela. Agora sim, vamos ouvir o Ministério Público para o seu Foco no parecer. desembargador Doutora Sara. Carlos Torque. Senhor presidente, excelentíssimos magistrados, advogados aqui Foco na presentes, Procuradora servidores. Regional O Ministério Eleitoral, Público já doutora aderiu Sara à Cavalcante. Ela é tese da branca, de cabelos defesa, no castanhos sentido escuros, lisos, longos. razoável a Usa redução leve do maquiagem valor da e fiança, traja portanto, toga apenas preta. reitero os termos do parecer. Senhor procurador, conhece? Senhor relator, desculpe, conhece? Sim. Não há divergência, Foco no prossiga. desembargador Carlos Eu Torque. conheci porque vi presentes os requisitos, né? Vamos para o Foco no relatório. juiz Eu Normando queria primeiro Souza. pedir desculpa, doutora Sara, que naquela sessão a gente colocou em pauta dada assim, a força do hábito e achando que a simplicidade da questão, mas foi falha nossa, a gente corrigiu. O crime de corrupção eleitoral, tipificado no artigo 299 do Código Eleitoral, consiste em, aspas, dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outrem dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Nesse delito tem a consumação diretamente vinculada ao período eleitoral, uma vez que a conduta visa influenciar a escolha dos eleitores no exercício do direito ao voto. No presente caso, os pacientes foram acusados de transportarem eleitores em troca de votos para um candidato às eleições de 2024. No entanto, o principal risco que justificava a prisão cautelar, ou seja, a possibilidade de coação ou de corrupção de eleitores, deixou de existir com a conclusão do pleito eleitoral. Assim, conforme o entendimento consolidado na jurisprudência, os efeitos da prática delitiva de corrupção eleitoral esvaem-se após a data da eleição, pois não há mais o contexto fático necessário para que o crime seja cometido. Esse entendimento foi reafirmado pelo TSE em diversos julgados, tem reconhecido que, com o término das eleições, cessam as razões que justificariam a prisão preventiva em delitos dessa natureza. O próprio TSE também tem afirmado que o crime de corrupção eleitoral é consumado com a prática da conduta no período eleitoral, sendo que, uma vez excluído o pleito, o risco de sua perpetuação se extingue. Eu cito aqui o número, é de Minas Gerais, um habeas corpus mineiro lá, de 95 ainda, mas que é a mesma situação. No outro giro, a Lei 12.403, que alterou o Código de Processo Penal, reforça o princípio de que a prisão preventiva deve ser medida excepcional, aplicável apenas quando outras medidas cautelares não forem suficientes para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. No caso em questão, o juiz eleitoral da 2ª Zona de Macapá
já aplicou medidas cautelares diversas da prisão, tais como o recolhimento domiciliar noturno, proibição de frequentar bares, boates e outros estabelecimentos similares e a obrigatoriedade de comparecimento periódico em juízo. As medidas são adequadas e proporcionais, garantindo que os pacientes permaneçam sob controle jurisdicional, ao mesmo tempo que preservam seu direito à liberdade, conforme preconiza o artigo 319 do CPP. Ademais, a aplicação dessas medidas já assegura a regularidade do processo e evita o risco de reiteração delitiva, especialmente porque o contexto eleitoral já se exauriu. No tocante às fianças, é que entendo ter havido certa desproporcionalidade, o que não pode ser atribuído como arbitrariedade do juízo, em razão de que aquele magistrado, naquele momento, não possuía os elementos que vieram apenas nestes autos, comprovando a situação econômica dos pacientes. Como eu mencionei, os contra-cheques, né? Eu vi lá. Considerando que a fiança foi imposta, que as fianças, né, impostas foram devidamente pagas pelos pacientes, eu entendo que foi acertada, né? Então a liminar foi realmente proporcional e adequada, sem motivos para modificá-la. Diante do exposto, eu ratifico os termos do deferimento do pedido liminar e concedo a ordem de habeas corpus aos pacientes Anderson Luiz dos Santos Trindade e Andrei de Menezes Farias Lopes, mantendo as medidas cautelares já aplicadas pelo juízo de primeira instância, por serem suficientes para garantir a ordem e o andamento regular do processo. Ou seja, eu somente reduzi as fianças. É como eu voto. Você deu parcialmente a ordem, né? Isso. A juiz Givaldo Valente. Carlos Torque. Presidente, eminentes pares, doutora Procuradora Regional, ministro advogado, boa tarde a Rivaldo todos. Valente. Senhor presidente, Ele é branco, de cabelos parcialmente inicialmente grisalhos, curtos, cabe puxas laterais, ressaltar usa óculos de armação a escura, fixação tem marca canoada, de fiança grisalha deve e observar traja o disposto no toga artigo preta. 325 do Código de Processo Penal, que estabelece critérios proporcionais ao poder aquisitivo do réu. No presente caso, a fiança inicialmente arbitrada de 15 salários mínimos mostrou-se incompatível com a realidade financeira dos pacientes, conforme comprovado nos autos. O artigo 350 do Código de Processo Penal possibilita a concessão de liberdade provisória sem fiança nos casos de hipossuficiência econômica, o que se aplica ao presente caso, considerando comprovada a dificuldade financeira dos pacientes, ambos servidores públicos com rendimentos modestos. A jurisprudência tem se orientado no sentido de que a fiança deve ser proporcional e não pode inviabilizar a liberdade provisória. A imposição de valores exorbitantes acaba por desvirtuar o instituto da fiança, transformando-se em uma prisão indireta, o que é vedado pela Constituição Federal e consagra o princípio da inocência. Senhor presidente, diante das razões apresentadas pelo eminente relator, eu acompanho o brilhante voto lançado. É como Eu voto. também acompanho, obrigado. Eu também acompanho o eminente relator, Qual o desembargador juiz Carlos Anselmo Torque. Gonçalves, Também acompanho o relator, senhor presidente. juíza Tina Souza, Acompanho o relator, presidente. e eu proclamo o resultado. O pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu e, no mérito, concedeu parcialmente a ordem nos termos dos votos proferidos. A pergunta à doutora Milene se esses acordos precisam ser publicados em sessão ou não. Não, senhor Acredito presidente. que não. Não, né? Ok. Também não. Pergunto aos demais colegas se há processos em mesa. Não havendo, eu declaro então encerrada a nossa sessão judiciária, convidando a todos para, eu acredito que é segunda-feira, né, doutora Milene? Sim, senhor presidente. Segunda-feira, dia 21. Para a segunda-feira, no dia 21. Bom final de semana a todas e todos. Muito obrigado. Imagem ampla do plenário. Sequência de imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e seus magistrados.